Olá, seja muito bem-vindo, que prazer, que alegria ter você do outro lado aí na nossa sala online, saber que você está comprometido também em aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus e certamente quer ir para o céu. Então, se você quer ir para o céu, o caminho está aqui, revelado na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Tome ela agora e vamos juntos estudar um assunto especial, a verdade sobre a morte. E aí, as pessoas que morreram estão por aí ainda vagando, estão falando com seus queridos, com as pessoas. Para onde que vai o mal, as pessoas que foram más, para onde que foi as pessoas que foram boas, que são boas, enfim, vão para o céu, vão para o inferno, para onde que vão, enfim. E a alma? Fica vagando, fica penando, tem algum lugar para elas ficarem? Ou almas são pessoas, ou são espírito? Como é que é isso? Vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Então feche teus olhos e vamos orar neste momento. Pai querido, Deus bendito, pedimos a tua compreensão, o entendimento da tua palavra nesse momento através do Espírito Santo, que venha sobre nós para nos dar entendimento em nome de Jesus. Amém. Muito bem, tome já a sua Bíblia e vamos lá para o nosso tema. E aí, como é que Deus formou o ser humano? O homem foi formado de quê? Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: Então formou o homem, formou o Senhor Deus ao homem, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então vamos entender logo aqui. Deus nos formou do pó da terra e soprou aqui no nosso nariz o fôlego de vida, e nós passamos a ser uma alma vivente. Então, não existe alma penando e vagando pelo mundo afora, não. Porque quem é alma? Quem são almas? Somos nós, são pessoas vivas. Então nós não temos uma alma, nós somos. Você que está aí, você é uma alma. É uma alma, são pessoas, tá? Alma aí são pessoas. E vamos entender esse contexto aí no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 22. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 22. Olha só o que ele nos diz. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Veja só uma coisa bem clara. O que o texto diz? Com 70 almas. Você já imaginou se isso fosse um espírito que não fosse palpável? Então está dizendo aqui, com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. O que está querendo dizer? O que esse texto está dizendo? O texto está dizendo aqui, que o povo de Israel, Abraão, desceu lá no Egito com quantas pessoas? Com 70 almas, com 70 pessoas. Tá, meu querido? Então esse é o contexto, tá bom? Não é nada de que a alma é um espírito que fica vagando por aí. A alma são pessoas. Tá bem entendido aqui, tá? Tá entendido aqui no versículo 4, no versículo 10, capítulo 10, versículo 22 de Deuteronômio. E lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Então eu pergunto, então o espírito, que é um ser espiritual, não morre. A Bíblia está dizendo que a alma morre, então o que é a alma? A alma são pessoas, somente pessoas morrem. Então nós somos a alma. E quando nós morremos, a alma morre. Nós somos a alma, então morremos. E nós voltamos ao pó, porque do pó nós fomos formados. Tá? Gênesis capítulo 3, versículo 19. É isso aí. E o que acontece então com a alma vivente quando ela morre? O que acontece conosco quando morremos? Será que ficamos por aí, vagando pelo ar, pelos caminhos, pela escuridão, ficamos ali pelo cemitério, pela sepultura ali assombrando as pessoas, aparecendo em sonhos? Como é que é isso? Como é que acontece? O que acontece com a pessoa, né, quando morre? Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, diz que, vamos lá, vou ler para você, para não ficar nas minhas palavras, mas para ficar nas palavras de Deus aqui, através da Bíblia. Gênesis 3, 19, diz assim: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então o que acontece com a pessoa quando morre? Volta ao pó, se transforma em barro, se transforma em terra. Nós somos formados do barro, da terra, e da terra nós voltaremos.
quando alguém é colocado na sepultura, o que que vai fazer? O que que vai acontecer ali? Vai se decompor, vai voltar a ser pó novamente, vai voltar a ser terra novamente. Tá certo? E o que acontece mais? A Bíblia diz que ele não tem conhecimento algum, não tem participação alguma do que acontece aqui na terra. Exatamente isso. Então, o fôlego de vida, aquele sopro que Deus deu para o ser humano para ele ter vida, ele sai daquele corpo e volta para Deus. Tá? Ele volta para Deus. O espírito, o ar, o fôlego de vida, ele volta para Deus. E a memória, a Bíblia diz também que jaz no esquecimento e que não se lembra mais de nada de que acontece aqui, o que vai acontecer. Então aqui fica uma coisa bem clara e evidente que não há participação nenhuma do morto, da pessoa que morreu, na vida sobre esta terra. Tá certo? Então, uma outra pergunta que vai bem, que cai muito bem nesse momento é: para onde então vão as pessoas que morrem? Após a morte, para onde que elas vão? Porque nós temos aquela ideia de que, principalmente se for uma pessoa que foi da igreja, foi para a glória. Se for uma pessoa que vivia causando dor e sofrimento na vida da pessoa, um assassino, um ladrão, foi para o inferno, morreu, foi para o inferno. Será que é isso? Para onde que vão as pessoas, tanto boas como as más? Para onde que elas vão? E a Bíblia declara no livro de Eclesiastes, versículo 9, capítulo 9, versículo 5, olha só o que vai nos dizer aqui. Abre a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Está logo depois aí de Provérbios, né? Deixa eu ver aí. Olha só, estou aqui encontrando aqui. Procure aí também na sua Bíblia, tá? Eclesiastes capítulo 5. O capítulo 9, versículo 5. Já encontrei aqui e vou ler. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então veja, aqui nós vemos que a memória da pessoa que morreu não tem participação nenhuma do que está acontecendo aqui na terra, está no esquecimento. E no versículo 10, na continuação, diz: porque tudo que te vier a mão para fazer, fazei conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sepultura, nem coisa alguma. Existe um termo aqui usado para o além. Porque no além, em algumas traduções bíblicas você vai encontrar a palavra sepultura, ou seja, para onde que as pessoas vão após a morte? Para a sepultura. Eles não vão para o paraíso, não vão para o inferno, vão para a sepultura. E a pergunta é: e quem que disseminou essa ideia de que a pessoa pode ter um contato com o outro, pode falar com ele, pode fazer orações, enfim, com a pessoa, para a pessoa que morreu? Satanás. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, diz que ele se transformaria em anjo em ministro de luz. Então, quando alguém diz: olha, o meu parente morreu há um ano, morreu tal dia assim, e ele apareceu a mim em sonho, falando que estava sofrendo, que estava na escuridão, então pedindo orações, é nada mais do que Satanás se figurando na pessoa que morreu para disseminar a mentira de que a pessoa pode ter vida após a morte, e que nós sabemos que isso não é verdade. Quem é que possui imortalidade? O ser humano é imortal? Não. Então quem é que possui imortalidade? A Bíblia responde, 2 Timóteo 6, 1 Timóteo 6,16 diz que o único que possui imortalidade é Cristo Jesus. Ou seja, o único que possui imortalidade é Cristo Jesus. Nem o próprio Satanás não é imortal. Ele tem seus dias contados para morrer, para ser morto eternamente. Então, que nós possamos entender este assunto, que é fundamental para que nós possamos ter essa compreensão com relação ao estado dos mortos aqui na terra. Então, qual foi a condição que Deus colocou para o homem assim que ele criou lá o Jardim do Éden, para que ele se perpetuasse, para que ele se tornasse eterno, imortal? Deus apenas pedir a eles que eles pudessem obedecer. E enquanto eles vivessem em obediência a Deus, eles também teriam participação na imortalidade, ou seja, não morreriam. Ou seja, Deus nos fez não para morrermos, Deus nos fez para viver uma vida eterna. Mas
como nós pecamos, o pecado ele veio fazer parte da nossa vida e como consequência do pecado nós estamos ali fadados todos à morte, tá? Então essa é uma realidade. É inaceitável? É, não aceitamos, mas é uma realidade que está além da nossa aceitabilidade. Então, meu querido, só existe uma saída para mim e para você, se nós quisermos viver uma vida eterna, ser imortais, é aceitar aquele que é imortal, Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Aceite Ele hoje e você terá a garantia da vida eterna, porque Jesus disse que Ele, aqueles que morrerem, mesmo que o aceitarem morrer, ele ressuscitará naquele grande dia. Tá? Então, como é que Jesus considerou o estado da morte? Jesus considerou como um sono. E por que Jesus considerou como um sono? Porque ele sabe que todo aquele que dorme, mas na esperança e na certeza de que vai acordar. Pois é, Jesus nunca considerou a morte como um estado é, permanente, mas como um estado provisório. Ou seja, Jesus ele vê a morte como um sono, porque a qualquer momento ele pode acordar. E Jesus é aquele que tem autoridade para dar vida a todos aqueles que estão dormindo no pó da terra. E quando é que isso vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo, a Bíblia diz que todos aqueles que estão dormindo, que estão mortos, irão ressuscitar para contemplar a vinda de Cristo e também para receber a recompensa de vida eterna ou de morte eterna. Querido amigo, o momento é esse. Não existe uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade para reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque é nele que está a nossa esperança, é nele que está a nossa chance de vida eterna, é nele que está a oportunidade de sermos redimidos, de sermos salvos do pecado que nos escraviza e de todas as mentiras que Satanás tem propagado aí sobre essa terra. Quer você nesse momento colocar-se nas mãos de Jesus e dizer: Senhor, habite na minha vida, eu quero fazer parte desse que irá ressuscitar para a vida eterna, porque é somente aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição irão vivenciar, irão experimentar a imortalidade para sempre. Então, quer você estar também nesse grupo? Então essa é a sua oportunidade. Não deixe para você fazer sua escolha hoje, pensando no amanhã. Escolha Jesus hoje e você terá garantia do futuro. Que Deus te abençoe e te conduza nessa tomada de decisão que é a mais acertada da tua vida, aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador.